Olá, seja muito bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Nesse vídeo vamos apresentar mais um exercício resolvido sobre as aplicações da integral definida. Então, neste quarto problema, nós devemos determinar o volume limitado na interseção de dois cilindros infinitos. Dois cilindros infinitos, eles vão se interceptar e vão ter um volume comum. Então, note que este plano x ou y, plano, para a gente entender o que está sendo pedido, no plano x OY é um plano horizontal. Como se fosse, por exemplo, uma mesa, certo? O plano XOY é um plano horizontal. Os planos XOZ e o plano YOZ são planos verticais. Certo? São planos verticais. Esses dois planos verticais. Né? O plano XOZ é este plano aqui que eu estou pontilhando, enquanto o plano YOZ é este plano que eu estou pontilhando aqui. O plano XOY é este plano que eu estou pontilhando aqui. Perfeito? Então, note que eu tenho um cilindro, que é este, que eu vou até colocar em cor diferente. Vamos colocar ele aqui em verde, por exemplo. Certo? Então, eu tenho aqui ó, a base de um dos cilindros e a base, esta base do cilindro, deste cilindro que eu estou destacando em verde, ela está contida no plano X ou Y. Então é como se fosse um copo em cima de uma mesa. Acontece que eu estou acostumado com o copo com altura finita e é como se esse copo atravessasse a mesa, fosse um copo infinito. É um tubo que atravessa a mesa para baixo e para cima e se prolonga infinitamente. Então, aqui nesta parte onde eu estou achurando em verde, onde eu estou destacando em verde, aqui já estou limitando, tá? Por isso que vocês talvez possam, você que está assistindo esse vídeo, pode ficar um pouco confuso, porque aqui já está sendo representado o volume comum entre os dois cilindros. Então essa aqui é apenas uma parte do cilindro, que é, como eu falei, como se fosse um copo que está sobre a mesa. Aqui este plano que eu estou pontilhando novamente, que é o plano XOY, é como se fosse o plano da mesa. E aqui está o meu copo, certo? Que é um cilindro com o eixo vertical. Ao mesmo tempo, vou destacar em vermelho, eu tenho um copo que está apoiado sobre a parede, ou um tubo que está apoiado sobre a parede. Aqui está o outro cilindro, certo? Aqui está a base dele, certo? Então aqui está a base do cilindro. Aqui está a base do cilindro. Aqui está a superfície lateral do cilindro. E aqui, onde está já de verde, eu vou novamente destacar em vermelho também. Está a interseção, os dois se encontram aqui nesta curva. E aqui está, então,
o cilindro que tem o seu eixo horizontal e que ele está como que apoiado na parede, né? Então, aqui está representado 1/8 do volume, V sobre 8. 1/8 do volume que eu quero determinar. Então, vamos comparar a uma esfera, né? Eu posso dividir essa esfera que tem centro na origem, digamos. Eu tenho aqui, portanto, uma esfera. Com centro na origem. Uma esfera. Aqui está a origem. Aqui está o eixo Y. Aqui está o eixo X. Aqui está o eixo Z. Essa esfera ela pode ser dividida em 8 octantes. Eu tenho um octante que está aqui no triedro positivo, X, Y, Z, tem um pedaço dela, ou seja, acima do eixo do plano, desculpe, X ou Y, eu tenho 1/8, né? Então, olhando de cima essa esfera, eu estou olhando daqui, então, aqui. Estou olhando daqui de cima, então eu vou ver apenas isto. Então eu vou ver lá o meu eixo X, o meu eixo Y e o Z está saindo aqui, apontando para mim, certo? Então eu tenho parte 1 acima do plano horizontal, parte 2, parte 3 e parte 4. E abaixo do plano horizontal X ou Y, eu tenho mais 4 partes. Então essa esfera poderia ser dividida também em 8 partes, assim como este volume. Aqui na frente, nesse triedro que nós chamamos de triedro positivo, ou seja, o primeiro triedro, que é o triedro para X positivo, Y positivo, Z positivo, eu tenho 1/8 do volume. Então, à esquerda eu tenho mais 1/8, lá no fundo eu tenho mais 1/8, e à esquerda e no fundo eu tenho mais 1/8, e abaixo eu tenho mais 4 partes. Então, este volume que aí está representado nesta figura é 1/8 do volume que eu quero determinar. Perfeito? Então é isso. Então agora vamos ver que cada seção perpendicular ao eixo X, nós vamos escrever aqui também para ficar claro, mais claro. Então, cada seção transversal deste sólido, pode ser descrita por uma área seccional em função de x. Por quê? Porque cada área é perpendicular a x. Então, eu quero mostrar que eu posso descrever cada área de cada seção transversal com uma expressão matemática que depende apenas de x, para que eu possa estabelecer o meu dV, diferencial de volume, igual a A de x vezes dx, para que eu possa então depois integrar V como a integral de 0 a R, porque aqui neste 1/8 x varia de 0 até R, certo? Ali na origem x é 0 e aqui neste ponto x é R. Então a integral de 0 a R de dV. E isto nada mais é, como já vimos, até aqui não tem novidade nenhuma, já vimos isso em outros vídeos, é a integral de A de x dx. Pronto, certo? Então este é o meu volume.
Agora, quanto vale esse A de x? Vamos provar agora que cada um desses A de x são quadrados, não retângulos, mas quadrados. Por quê? Porque ambos os cilindros têm raio da base igual a R. Então vamos ver aqui, por exemplo, este ponto aqui que está situado sobre esta circunferência que descreve a base do cilindro. Neste ponto aqui, este ponto tem coordenadas x, y. Até aí nada demais. Eu estou no plano x, y, x e y, certo? Eu tenho aqui uma circunferência. O que eu estou dizendo é que um ponto situado sobre essa circunferência, qualquer ponto do plano XY terá coordenadas, claro, retangulares iguais a x e y. Mas, como este ponto aqui que eu escureci, particularmente este ponto, pertence à circunferência, então as coordenadas dele são x e y é igual a raiz quadrada de R2 menos x2. Ah, por quê? Porque a equação desta circunferência é x2 mais y2 igual a R2. Significa que x e y se relacionam nesta circunferência através dessa expressão. Então, se eu tirar o valor de x, de y, perdão, nesta equação, eu vou descobrir que a banda positiva, que é o caso deste desenho aqui, que está no primeiro quadrante, é mais a raiz quadrada de R2 menos x2. Portanto, a coordenada deste ponto aqui, este ponto aqui, é xy, só que y é igual a raiz quadrada de R2 menos x2. Então, que eixo é este aqui? Esse é o eixo y. Então, este tamanho aqui, que vai daqui, deste ponto até este, vale y. E quanto vale y? Porque este ponto está situado sobre esta circunferência, então esta largura vale a raiz quadrada de R2 menos x2, certo? Agora vejamos quanto vale esta altura. Esta altura vale z, mas esta altura também é igual a esta altura aqui. Então agora este mesmo ponto está situado nesta outra circunferência. Então isso significa que z se relaciona com x aqui através dessa expressão x2 mais z2 igual a R2 e, portanto, aquela altura vale também a raiz quadrada de R2 menos x2. Então, cada seção transversal é um quadrado de lado raiz quadrada de R2 menos x2. Vimos que aqui a base é raiz quadrada de R2 menos x2 e a altura também é a raiz quadrada de R2 menos x2. Portanto, A de x é o lado ao quadrado, é a fórmula da área do quadrado, raiz quadrada de R2 menos x2 elevado ao quadrado, que dá, evidentemente, R2 menos x2. Portanto, meu volume sobre 8 é igual à integral de 0 a R de R2 menos x2 dx,
que é igual a R2x menos x ao cubo sobre 3 de 0 a R, que é R3 menos R3 sobre 3, que me dá 2R3 sobre 3. Isso é V sobre 8. Logo, V é 8 vezes isso, que é 16R3 sobre 3. Perfeito? Então, é a solução deste problema. Qual é o volume que resulta da interseção de dois cilindros infinitos, onde os dois cilindros de mesmo raio, como vimos aqui nas equações dos dois cilindros, são dois cilindros infinitos, um com eixo vertical, o outro com eixo horizontal, ambos com centro na origem. Quanto vale este volume, limitado pela interseção dos dois cilindros infinitos, onde R é o raio da base de cada um dos cilindros, 16R ao cubo sobre 3, foi o que determinamos agora neste exercício resolvido.